tempo de elaboração desse estudo, pensei em muitas coisas, em muitas possibilidades, em muitas vertentes, mas no finalzinho eu disse, não, eu vou por esse caminho aqui. Eu espero que eu tenha feito, que eu tenha sido dirigida a fazer uma boa escolha. Porque falarmos do Consolador, de Jesus, né? Jesus enquanto Consolador, é algo que todos nós, de alguma forma, já experimentamos em nossa vida. Isso porque todos nós carregamos dúvidas, dores, conflitos, incertezas, e isso desde que entramos aqui nesse mundo, né? Desde que encarnamos. E, é claro, evidentemente, aqueles que se encontram aqui na condição de desencarnados também, porque a dúvida, a dor, a incerteza faz parte do nosso momento evolutivo, né? Enquanto espíritos vinculados a este planeta de provas e expiação, a caminho da regeneração, aprendemos muito mais pela dúvida, pelo conflito, pela dor, a dor física, a dor moral, do que propriamente com aquelas lições que nos chegam e nós graciosamente as introjetamos e passamos a vivê-las naturalmente. Essa introjeção natural é que é a exceção dos nossos dias. Desde que nascemos até a hora que morremos, e eu posso afirmar que desde o momento do desencarne até a hora do renascimento, quando estamos na erraticidade. E a consolação, por isso, se torna algo muito importante para nós, porque é um momento em que nós vamos respirar um pouquinho, é o momento em que nós vamos nos sentir acompanhados, é o momento em que vamos nos sentir mais fortes, ainda que não tenhamos necessariamente nesse momento da consolação o alívio ou a eliminação da dor, seja moral ou física, a resposta à dúvida, a solução ao conflito. Então, esse ponto que eu gostaria de dividir os meus pensamentos, enfim, as minhas parcas conclusões, humildes conclusões com vocês. Porque a consolação não é necessariamente o ato em que nós eliminamos o motivo pelo qual nos levou à necessidade de sermos consolados. Não, a consolação é algo mais profundo, que nos traz segurança de continuarmos, sentindo a dor, a dúvida e o conflito. É algo que tem mais a ver com a fé do que exatamente com a cessação do nosso problema. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos ouvir por aí afora pessoas ou religiões ou conselhos que nos dizem: aceita, se entrega e aí vai estar tudo resolvido, os pecados estão perdoados e tal. Não, isso não é verdadeiro, porque dentro de nós esse ponto de dúvida, esse ponto de conflito ainda continua. Então é algo muito mais externo, muito mais fantasioso do que necessariamente algo que cala a nossa alma. E com toda certeza o Mestre Jesus, na sua passagem pela Terra, e continua conosco, né, de várias formas, porque não é preciso mais que o tenhamos materializado, encarnado, para sabermos que sim, Ele está presente entre nós, aqui, neste momento, né? Como Ele próprio falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Né? Através dos mentores espirituais que estão neste momento nos envolvendo, nos consolando sem que sequer saibamos qual é o motivo do consolo, nos acolhendo nas nossas dúvidas, nos acolhendo nas nossas fragilidades,
sem que sequer saibamos hoje, neste momento, qual é essa fragilidade exatamente. Então vamos vendo que a ação de consolação é algo muito grande e muito além do simplesmente, conforme diz o dicionário, a ação de consolar, de aliviar, de amenizar o sofrimento. Quando chegamos aqui, somos recebidos com sorrisos, com abraços, com palavras de boas-vindas. Esse é um ato de consolo, de consolar, né? Já mudamos a nossa psicosfera, muitas vezes estamos atribulados, chegamos pensando num problema, numa dificuldade, mas somente essa troca, sem nem pensarmos no problema que carregamos, já nos faz melhores, diferentes. Aí a gente pensa, nossa, aquela casa é tão boa, eu entro de um jeito e saio do outro. Porque a troca das nossas energias, né? O plano espiritual interagindo, porque somos seres interexistenciais, essa é uma verdade. Funcionamos enquanto encarnados entre nós, né? Podemos nos abraçar, levantar aqui presencialmente, mas com toda certeza trocamos energias também com os nossos mentores que aqui se encontram, com os nossos entes queridos, amados, que já se despediram da vida física, mas que continuam conosco, né, na vida espiritual, porque somos interexistenciais. Funcionamos em dois planos, todos nós, inclusive os desencarnados, porque se eles também estão perto de nós quando nós experimentamos prazeres e sensações, né, às vezes boas e às vezes ruins, e se eles se aproximam de nós com esse objetivo, é porque a partícula semimaterial do perispírito que está em nós também lhes serve. Então eles também são interexistenciais. A partir disso, dessa constatação, nós vemos que a consolação, como o nome diz, é uma ação, e não simplesmente o abraço, a acolhida ou palavras, né, como num atendimento fraterno. Isso tudo é muito importante, mas a consolação é algo muito maior. É tão grande que eu só consegui pensar em contar uma história evangélica para trazer um exemplo do que vem a ser consolação. Porque é assim que agia Jesus, não é? Então, o exemplo evangélico é como Jesus agia. E pensar, Jesus o Consolador, então vamos ver como é que ele fazia. Porque ainda precisamos muito dos exemplos, né? Nós não somos filósofos, não temos espiritualmente grandes alcances, então a gente precisa do exemplo, da história. Mas que bom que nós as temos e podemos contá-las. E a nossa história vai começar nessa região, tá? Que é a região de Magdala, no mar da Galileia, que não é mar, que é um grande lago, é um lago de 21 quilômetros por 11, 21 quilômetros, né, na sua largura, 11 no seu comprimento. Então é um pequeno lago, mas para aquelas pessoas daquela época de Jesus, 2000 anos atrás, era um mar. Porque não tinha avião, não tinha drone, ninguém sabia o tamanho daquilo, né? Então era o mar da Galileia. E Jesus estava por ali naquela região, Cafarnaum, Genezaré, Magdala, tudo em volta desse lago que à época era chamado de Mar da Galileia. Mas trazendo esse mapa para os dias de hoje, eu fiz questão de mostrar onde está hoje Mar da Galileia, ou né, qual país que a gente está falando hoje. Nós estamos falando de Israel. Nós estamos falando lá da parte superior de Israel, né, onde está o detalhe em laranja, é o Mar da Galileia, ali se localizava a cidade de Magdala. Para termos uma ideia do contexto histórico hoje, o que está apontado em vermelho, aquela nuvem abaixo da Cisjordânia, é a faixa de Gaza, onde hoje nós assistimos a tragédia online de uma guerra
sangrenta e fria. E por isso eu gosto sempre de fazer menção a esse momento em que vivemos, porque enquanto estamos aqui, estamos em estado de prece. E que os bons espíritos possam levar para todos esses que agora choram, todas essas crianças famintas, sofridas, feridas do seu corpo, onde essas casas estão destruídas, que possam levar o consolo, a ação de consolar, na forma de uma vibração de amor que os nossos corações, neste momento, direcionam para essa região. Essa região que Jesus passou e disse, olha, ai de vocês, olha, veja, ele encarnou onde era mais necessário. 2024 anos depois, aproximadamente, porque a gente sabe que essa data não é travada, nós vamos vendo que até nisso a grandeza de Jesus, né, está ali porque encarnou naquele local onde era mais necessário. Então, voltando à nossa história, a história começa lá na cidade de Magdala, que naquela época era uma cidade cosmopolita, era como se fosse hoje São Paulo, por exemplo, onde todas as pessoas se encontravam, havia um comércio muito grande, a questão financeira, as trocas eram dinamizadas por várias pessoas de vários locais que ali estavam. E ali vivia, ou aqui nos textos evangélicos é referida como a pecadora de Magdala, Maria de Magdala. Ela estava vivendo na sua casa, que era uma casa luxuosa, com empregados, com joias, enfim, de uma maneira muito confortável, mas trazia em si um grande conflito, porque ela era uma prostituta. E ela, ao mesmo tempo que tinha dinheiro, porque ela vivia da profissão, ela era presenteada, né, pelos mais importantes homens que a procuravam. Ela não tinha o menor reconhecimento afetivo dos seus, nem da sua cidade, e ela vivia excluída. Apesar de ter tanto material, tinha tão pouco afetivo. E ela começou a criar laços com seus empregados, que muitas vezes a socorriam nos seus acessos de loucura, porque, obviamente, que esses conflitos não tratados, essas questões não resolvidas, nos levam a nos unir a outros entes espirituais que também portam os mesmos conflitos, já que somos seres interexistenciais, não é mesmo? Então ela também era vítima de obsessões, ataques de loucura, dias e dias, tendo todo tipo de manifestação e alucinações. Até que a sua empregada, a sua cria, disse, senhora, um nazareno na cidade, ele fala do amor, ele fala do perdão, ele fala da esperança. Por que a senhora não procura ele? Imediatamente Maria disse, obviamente que ele não vai querer me ver, porque eu sou muito conhecida, mas sou a prostituta da cidade de Magdala. E a sua amada, a sua cria, voltava a insistir, não, a senhora deve procurá-lo. E ela acompanhou, né, disfarçadamente, colocou panos simples sobre o corpo, né, tentou se disfarçar e foi assistir uma das pregações de Jesus e se encantou com o mestre. A ponto de, no meio de uma visita em que ela soube de Jesus à casa de Simão Pedro, que era um dos seus clientes, ela teve um acesso de loucura, adentrou pela porta, se ajoelhou aos pés de Jesus e com seus cabelos negros compridos e com óleos e ungüentos começou a lavar, né, com os olhos os pés de Jesus e a secar com os seus cabelos. Ela causou um rebuliço naquela recepção onde Simão Pedro, que era
algum comerciante bem colocado que convidou Jesus para participar de um banquete na sua casa. E Jesus foi, porque Jesus não tinha preconceito, né? Então ele andava com todas as pessoas. E Jesus, entendendo aquela cena, Simão Pedro, apavorado com aquilo, ele conhecia bem Maria de Magdala, e ela tendo uma verdadeira catarse ali naquele momento. Simão Pedro se levantou e disse: mas como, Jesus, você pode deixar que uma pecadora vilipendie o meu lar e ainda por cima traga, faça esse ato, né, de lavar os pés com unguento e secando com os seus cabelos? Por que não impedir? Porque é uma pecadora, é uma mulher impura. E aí Jesus contou uma parábola incrível, né, dizendo o seguinte, que quando você tem duas, né, estou traduzindo nas minhas palavras, quando se tem dois devedores, um deve R$1 milhão, né, traduzindo para os nossos tempos, outro deve apenas R$10. Eles vêm e resgatam a dívida, né? Eles, o que tem, deve R$1 milhão, paga, o que deve R$10, paga. Então, o credor, automaticamente, porque a dívida não foi paga, ele perdoa a dívida. Mas qual será aquele devedor que terá o maior perdão? Aquele que pagou R$10 ou aquele que pagou R$1 milhão? Obviamente que Simão Pedro era um homem dos negócios, das finanças, imediatamente pensou: desse assunto eu entendo, é óbvio que o que terá maior perdão é aquele que saldou a maior dívida. E aí Jesus continuou. Ele disse: pois é, eu cheguei à sua casa, você não me ofereceu óleo nem unguento. No entanto, quando eu me adentrei aqui, veio essa jovem, e ela procede, né, na forma judaica de louvor, que é passar óleos e ungüentos nos pés daquele que se deseja louvar, né? Esse é um conceito judaico. Entretanto, você, apesar de me receber na sua casa, não fez mais nada, não me ofereceu. Então, qual será perdoado? Qual aquele que será o credor do maior perdão? E Jesus quis, né, e atingiu o coração de Simão Pedro, dizendo o seguinte: não importa a posição em que estamos, o que importa é a sinceridade, é o interior que nós carregamos. Então Simão Pedro tinha armado um banquete para colocá-lo, o Rabi, Jesus, em maus lençóis, numa situação vexatória, demonstrar que ele não era um judeu que atendia aos mais de 600 artigos que a Torá exigia, todos comportamentais, mais de 600. Por exemplo, não trabalhar aos sábados, por exemplo, não tocar as mulheres na época da menstruação, e por isso aquela passagem linda da mulher hemorroíça. Por isso o desespero dela, ela não poder chegar para perto de Jesus, ela teve que tocar a túnica, porque ninguém podia tocá-la, ela era impura. Então era algo, mais de 600 protocolos comportamentais que a Torá exigia, que tratavam só da superfície, e não falavam do coração nem do sentimento. Então, quando Maria de Magdala, nesse momento de catarse, foi ter com Jesus, ela estava doando de si, enquanto Simão Pedro estava na superficialidade. Por isso que ele representava o credor que estava saldando uma dívida iníqua, enquanto ela estava saldando uma dívida milionária. E assim, Jesus a atendeu e ela foi embora. Mas ela continuou pensando em Jesus, né? Porque aquele momento em que ela se sentiu valorizada na casa daquele que se servia dela, em que provavelmente, se Jesus fosse um profeta igual a todos os outros, iria humilhá-la,
em detrimento daquele poderoso, mas ela viu que aconteceu o contrário. E isso deixou no coração dela uma grande esperança de que sim, ela poderia ser consolada. O conflito dela poderia ser amenizado, aliviado. E ela continuou pensando em Jesus. E aí Deus é muito bom, né? Foi bom com Maria de Magdala e é bom conosco todos os dias. Porque aí bota aquela pessoa no ouvido da gente falando, vai lá, poxa, volta lá. Olha, ele está na casa do Simão, o pescador, lá no lago de Cafarnaum. A senhora pega o barco à noite, é noite de lua cheia. Pega o barqueiro leva a senhora para lá e a senhora conversa com Jesus. E assim ela o fez. Esperou anoitecer, era uma noite de lua cheia, ela pegou o barco e na casa de Simão, o pescador, onde estava Jesus, a porta já estava entreaberta, como a esperar por ela. E ela naquele nervoso, naquela ansiedade, será que eu serei bem recebida? Porque eu sou uma pessoa impura. E aí ela entra dentro, a porta entra aberta, ela vê logo Jesus, a silhueta de Jesus. E aí ela diz, mestre, eu venho aqui, eu sou uma mulher impura, já tive o ventre varado várias vezes, nunca fui mãe, nunca concebi, e vivo um terrível drama. Jesus disse a ela, poeticamente, esse é o texto do Boa Nova, na reportagem, né, do nosso repórter espiritual, que é Humberto de Campos. E Jesus disse a ela, até as casas antigas, velhas, onde há mofo, aparecem os miosotes, aquelas pequeninas flores que enfeitam, né, os telhados umedecidos, cheios de fungos. Ali também brota a natureza e as pequenas flores brancas, puras, altas. Como a dizer para ela, olha, a sua condição é a condição de todos, eu vim para todos. E nós encontraremos a beleza, a pureza, em qualquer lugar. E se estabeleceu naquele momento com Maria de Magdala um diálogo inesquecível, que eu trouxe alguns trechos para não errar, né? Deixa eu ver, está dando para mim aí? Tá, né? E aí isso está lá no capítulo 20 do Boa Nova. O que verdadeiramente ama, disse Jesus para Maria, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Então, vejam, a renúncia aos bens do mundo e vive feliz. Era o drama dela. Como que ela ia sobreviver? Quem que ia dar comida para ela? Ela estava acostumada a um certo padrão, né? De roupa, de comida, de criados. E como é que ela ia fazer? Será que ela ia ser feliz? Ela já sabia que era infeliz naquela condição. Será que ela ia ser feliz, ainda por cima, na condição de não ter bem nenhum material e ainda ser excomungada pela sociedade? Porque essa mancha ela não ia modificar. E Jesus dá a ela a consolação, a segurança de dizer sim, você vai viver feliz. Mas, é claro, você tem que amar para conhecer a renúncia. Então Jesus não disse assim, olha, renuncia tudo e você vai ser feliz. Ó, passe demais. Não. Ele deu uma tarefa para Maria muito importante, que muitas vezes nós nos esquecemos dessa tarefa, que é desenvolver o amor. E o amor é desenvolvido, o amor é aprendido. Muitas vezes achamos que o amor é um sentimento que a gente acorda, olha para a pessoa amada, né, e diz, nossa, apaixonei. Não, o amor é aprendido. Esse amor que a gente olha para a pessoa amada e diz apaixonei, às vezes acaba. E às vezes acaba em confusão, em briga, porque era só uma ilusão. Era um amor romântico, era um amor sem
é o lastro da maturidade. O amor que Jesus se refere é o amor da maturidade, é o amor paciente, é o amor que espera, é aquele amor que Paulo, lá na segunda carta dos Coríntios, que é um texto belíssimo, ele diz que é o amor que tudo sofre, é o amor que tudo espera, é o amor que não tem desesperança. Esse amor é o que nós precisamos buscar enquanto encarnados e desencarnados, através da nossa maturidade, evidentemente. Então Jesus deu para Maria ali a consolação, mas não mudou a vida dela. Ela continuava sendo a prostituta de Magdala, ela continuava sendo a pessoa que era excluída de todas as rodas, a pessoa mal falada. Ela não mudou a situação dela, mas ele disse, ele a consolou. Ele a consolou. Ele disse para ela, é possível, se você amar, você vai renunciar aos bens do mundo e vai viver feliz. E o bacana é que a Maria pagou para ver. Isso é que é o mais legal, né? Talvez é nessa hora que a gente fica ali, né? É como a mensagem inicial, o vaso escolhido. A gente sabe que a gente qual é a nossa missão. Porque missão é outra coisa que a gente tem que entender, que não tem missão grande nem pequena. Tem missão que cabe na nossa capacidade de suportar e viver. Se é grande ou se é pequeno, isso não importa. O que importa é, eu dei conta da minha. Né? Então, muitas vezes, a gente não quer lidar com essa missão. Né? Mas Maria ficou com aquela pulga atrás da orelha. Né? E aí, nas palavras finais, ele diz para ela, só o amor que sabe, que renuncia, só o amor que renuncia, sabe caminhar para a vida suprema. Então ele já disse para Maria, ele consolou Maria, mas disse, não vai ser fácil, não vai ser molezinha não. E ela voltou para casa e naquela mesma noite, ela se desfez de todos os seus bens. A criadagem disse, agora ela ficou doida mesmo. Ela já era maluca, agora ela se desfez de tudo. E ela começou a seguir Jesus. E ela é considerada a apóstola feminina do colégio apostólico de Jesus. E é muito provável que tenha sido. Mas aí as questões culturais, o machismo estrutural impedem, né, de colocar no texto bíblico uma mulher. Sobretudo naquela época em que as mulheres elas não tinham nem alma, eu acho. Né? Faltou um diálogo. Ele se despede de Maria e diz, vai Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove obstáculos. Vejam, esse texto, dificílimo, profundo, mas curto, é o retrato da consolação. Quando nós estamos numa situação de dor, de desequilíbrio, de conflito, saber que a fé remove os obstáculos já nos deixa mais felizes. Saber que o caminho é isso mesmo, é longo, é difícil, que a porta é estreita, mas eu estou fazendo certo, nos traz um consolo, muito embora, efetivamente, a gente não tenha uma grande alteração desse quadro momentâneo e passageiro pelo qual passamos, que chamamos de dor, conflito, né? E por aí afora. E na sequência, eu quero lembrar, vou correr, né? Porque senão esse tempo passa rápido, né? A história é boa, né? Mas o tempo vai embora. E Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus depois que ele ressuscitou, né? Ele se materializou após o Calvário, ela foi a primeira pessoa. E ela voltou correndo para contar para Maria de Nazaré, que eram muito amigas, né? E contar também para os apóstolos, olha, eu vi Jesus, eu fui lá no sepulcro, estava aberto, quando eu olhei, estava lá. Todos, menos Maria de Nazaré, até debocharam dela, disseram, minha senhora, como é que Jesus não iria aparecer primeiro para a mãe dele, não iria aparecer primeiro para Simão, para João, seu irmão, para Mateus, para os outros apóstolos
que sempre tiveram uma vida correta, vai aparecer para você. E ela entendeu o que eles estavam querendo dizer, né? Porque não importa o quanto nós façamos para modificar, aquele outro que deseja ferir, ele vai ter sempre aquele caminho, consciente ou inconsciente. O que a gente precisa fazer é não se incomodar com isso. E ela, um pouco magoada, Maria percebeu e ela abraçou, Maria de Nazaré abraçou Maria de Magdala e disse: minha filha, eu tenho certeza que meu filho vive, eu acredito em você. E a partir daí, a vida de Maria tomou um outro rumo, porque ela desejava continuar no apostolado, continuar na casa do caminho, continuar lá ao lado de Maria. Mas Maria já tinha uma idade, foi para Éfeso com seu filho João. Os apóstolos, cada um tomou uma região da Galileia para continuar a obra de Jesus, e ela não se sentiu confortável para ficar com ninguém. E aí ela foi para a praia, porque, de novo, o lago é o mar, né? Então é como se fosse uma praia. E aí ela viu lá no final da praia um grupo de pessoas, né, se aproximando. Aí ela foi sozinha, solitária. O que eu vou fazer? Se encontrou com aquele grupo que vinha para a cidade de Magdala, né, naquelas imediações de Cafarnaum. E ela viu que era um grupo de leprosos. E eles estavam à procura de Jesus e perguntaram para ela: viemos procurar um Nazareno, porque precisamos ser curados. Naquela época não tinha internet, não tinha rede social, né? Eles não sabiam que Jesus já tinha se encarnado. E aí ela, muito triste, disse: não, ele não está mais entre nós. E ali ela percebeu a missão dela, porque ali ela foi acolhida, ela começou a contar as histórias de Jesus para aquele grupo de doentes, e eles se animavam. Ela consolou aquele grupo. Olha a ação da consolação, né? A ação de consolar aquele grupo. E eles se animavam, e todos os dias, e ela começou a fazer parte daquele grupo. E aí eles ficavam andando, porque depois foram expulsos da cidade, porque os leprosos não poderiam estar na cidade. E aí eles eram como nômades, ficavam andando de lá para cá, e ela todos os dias falando de Jesus, contando as histórias que ela presenciou com o mestre. Até que teve um dia que ela olhou a pele dela, estava estranha, a pele avermelhada, ela não sentia bem a sua pele, e ela disse: agora eu também sou uma leprosa, agora eu também tenho lepra. E aquilo não a perturbou, ela continuou fazendo o que ela fazia todos os dias naquela comunidade que a acolheu, que genuinamente a consolou. Até que um dia, ela já próximo do desencarne, ela teve vontade de rever Maria de Nazaré, sua amiga. E aí ela se despediu do grupo e disse: eu vou até Éfeso, andando. E foi. Só que chegando às portas da cidade, ela não aguentou, porque ela já estava muito fraca, né? E ela foi recolhida por um grupo de cristãos, né, quando ela se identificou. E ali ela foi tratada, eram os últimos dias de vida de Maria de Magdala. E ela não conseguiu encontrar Maria, mas quando ela desencarnou, ela logo encontrou Jesus. E Jesus disse para ela: minha filha, descanse. Ele passeou com ela pelo lago de Genezaré, para ela se despedir daqueles momentos. Ela reviveu aqueles dias com Jesus e se deu conta, porque isso que acontece quando nós desencarnamos, né? A gente se dá conta do quanto que a gente caminhou, do quanto que nós andamos. E com toda certeza, a ação consoladora de Jesus não foi aquela em relação a Maria, com toda certeza em relação a nós, não foi aquela em que diz: olha, você fica bem, vai tudo melhorar, fica sentado aí que tudo passa. Não, é sempre um convite ao trabalho. A ação consoladora é recíproca sempre, não existe consolo unilateral, alguém chega e me consola
escola, não. O consolo vem quando nós aprendemos que aquilo foi bom e repartimos. Essa é a graça do amor, né? Então aqui a praia, Jesus recebendo Maria, e aí ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está dizendo: olha, o meu jugo é leve. Jugo é aquilo que se coloca no boi, né? Aquela armação de madeira, né? Que se coloca no boi, aquilo é pesado para ajustar o carro de boi, né? E ele diz assim: o meu é leve. E eu queria rapidamente, né, trocar com vocês sobre por que o nosso é pesado. Porque a gente sempre pensa: o jugo é leve de Jesus, mas e o jugo pesado? Por que o nosso jugo é pesado? E aí eu trouxe aqui um passo a passo, né? Primeiro porque nós temos uma sombra, um passado, né, que tem muitas coisas boas, tá? Nossa sombra tem muitos sonhos, muitas coisas que nós fizemos na outra encarnação, mas também tem muitos erros, muitos equívocos, muitos traumas, muitas dores, né? E nós, por ignorância, por falta de fé, ficamos preservando os nossos instintos primários, né? Isso está lá no livro de Joana de Ângeles, depois eu passo a bibliografia. E por que isso acontece? Porque nós não gostamos de assumir compromisso em geral, né? Somos irresponsáveis. A gente prefere se queixar do governo, do marido, do irmão, do emprego, do salário que é baixo. A gente vai se queixando, porque a gente não assume a responsabilidade pela nossa própria vida. Isso gera queixas, conflitos. As pequenas queixas, nos diz Joana de Ângeles, elas são um problema seríssimo para o espírito encarnado depois que desencarna, porque cria uma viciação mental. A gente sempre reclama da mesma coisa, aquele disco quebrado. E somos egoístas ainda, a gente se magoa, a gente se ressente. Ah, meu irmão falou isso, meu cunhado falou aquilo, minha mãe falou aquilo. Por que a gente se ressente? Porque a gente se acha melhor do que o outro, né? O outro não pode errar. Errou, a gente já logo diz: está vendo? Então temos um comportamento de soberba, de egoísmo, porque nós atribuímos um valor externo maior do que nós efetivamente possuímos. E aí desembarcamos no final da vida, quando a gente chega na velhice, essa fala do idoso: ah, agora eu não sirvo para nada. É um texto comum, é uma fala que a gente escuta. Não sirvo para nada, está sem sentido existencial, porque viveu o jugo pesado a vida inteira, né? Agora vamos ver qual será o jugo leve. Eu vou pular, senão não vai dar tempo. O jugo leve de Jesus que ele propõe primeiro, fé em Deus e em si mesmo. Jesus nunca disse assim: eu que te curei. Não. Vai, não peques mais. No caso da mulher hemorroíça, ele disse: uma virtude se desprendeu de mim. E ele fala para ela: a tua fé te curou. Então a gente tem isso. Isso está conosco. Então é fé em Deus e fé em nós mesmos. Fé na nossa capacidade de nos transformarmos. Mas não é transformarmos para termos 60 anos e voltar a ter um corpo de 18. A sociedade se equivoca nesse ponto. A transformação é interior a todo tempo. Depois, o benefício da oração, que dilui espessas ondas escuras do discernimento. Quando estamos muito carregados, a gente nem consegue raciocinar, não é verdade? A gente tem que parar. A gente tem que caminhar, procurar um verde, mexer na planta. Isso é um ato de oração. O amor, que é uma conquista emocional superior. A humildade, porque é a humildade que nos faz conectarmos com outras almas. Porque enquanto nós nos achamos no máximo, a gente não procura nos conectar com ninguém, não é verdade? A gente só consegue trocar informações úteis, valiosas, positivas, se conseguirmos ter um mínimo de humildade, que é aquele espaço de aprendizado.
Porque se a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não precisa de ninguém, né? Então, humildade, ela tem a ver com conexão com pessoas. E aí a gente vem para o compartilhar, o sentimento de humanidade. Tudo isso precisa de persistência, todo dia, toda hora. Coragem, como Maria teve de largar tudo, entregou tudo para todo mundo e agora ficou mais louca ainda. Abnegação, ter objetivos reais. E aí no final, a gente vai permeando por esse caminho todo, a gente vai perceber que a gente tem sim a alegria de viver. E que isso tudo somado é o próprio sentido existencial. Isso tudo somado é para isso que cada um de nós está aqui, encarnados ou desencarnados. Esse é o jugo leve proposto por Jesus. E aí eu quero rapidamente, em 5 minutos, chegar num outro lugar. Em agosto de 1910, na cidade de Skopje, na Macedônia, lá no leste europeu, onde nasceu a que hoje nós chamamos de Maria Teresa de Calcutá, mas cujo nome dela era Agnes. E ela tinha pai e mãe bem abastados, né? A Macedônia, naquele local, ou Albânia, era um país com muitos conflitos muçulmanos, cristãos, ortodoxos, e que mais tarde, na época de Gandhi, se tornou um país comunista. E ela, desde os 9 anos, tinha uma certeza que era ser missionária. Os pais dela, apesar de ricos, bem abastados, sempre viveram de forma austera e ajudaram aqueles outros, aquela outra população daquele país que precisava. Nunca esbanjaram, sempre respeitaram os preceitos morais, né? Não vamos falar cristãos, mas os morais são os cristãos, a gente está falando a mesma coisa. E ela, quando chegou aos 9 anos de idade, aconteceu do pai dela ter dado uma opinião política naquele cenário conturbado, e ele foi convidado para um jantar e foi envenenado. O pai dela, aos 9 anos de idade, morreu envenenado. Ela tinha então a mãe e a irmã, mas ela tinha também um grande desejo de ser missionária. Aos 12 anos, ela disse para a mãe: preciso fazer parte das irmãs de Loreto, lá na Índia. E a mãe, aos 14 anos, permitiu que ela fosse. Foi a última vez que ela viu a mãe dela. E a mãe se despediu dela, ela entrou no trem e foi para essa ordem das irmãs de Loreto, lá na Índia. Ela tinha uma boa educação, ela falava algumas línguas, ela veio de uma família abastada. E ela começou a lecionar, a dar aulas, mas ela dava aula para os filhos dos indianos que tinham dinheiro. Ela ficava presa no convento. E teve um dia, num momento político difícil da Índia, que ela estava com as outras irmãs recolhendo mantimentos do comércio local, e uma grande perturbação social começou, onde pessoas estavam sendo esfaqueadas, morrendo, agonizando pelo meio da rua, aqueles corpos que ela passava e estavam por lá, e ela sentiu uma aflição muito grande. Chegou no convento e ela escutou uma voz, que ela disse mais tarde, era a voz de Jesus. Ele disse: eu tenho sede. E ela entendeu perfeitamente que o lugar dela não era naquele ambiente protegido, e sim do lado de fora, recolhendo os moribundos, cuidando daqueles que estão prestes a desencarnar, dos leprosos, das crianças. O lugar dela não era ali dando aulas num lugar protegido, cheiroso, com a barriga saciada, sem sentir as dores da fome. O lugar dela era do lado de fora. E aí ela fez toda uma história, né, imensa, e foi do lado de fora. E ela formou a Ordem das Missionárias da Caridade, que hoje está espalhada no mundo inteiro, inclusive no Brasil, na fronteira, lá no Roraima, né, onde os imigrantes da Venezuela entram, tem lá uma ordem das missionárias da caridade.
E qual é o papel das missionárias da caridade? Certa vez perguntaram a Madre Teresa: isso não vai mudar nada. A senhora tem que mudar politicamente para acabar com a fome, com a miséria, com a morte, com as pessoas morrendo sem socorro. A senhora tem que procurar mover a política e não ficar recolhendo de um em um, porque isso não para. Ela disse para eles: eu me preocupo com o que hoje está morrendo, com a criança hoje que está nascendo e não tem o que comer, com a mãe que hoje está se drogando por N razões. Eu me preocupo com o ser humano. E a pessoa ficou calada. E por que ela se preocupava? Porque ela via Jesus em cada um deles. Né? Então, para encurtar a história, né, na doutrina espírita, Divaldo já falou isso, que a reencarnação de Maria de Magdala foi a Madre Teresa d'Ávila, que lá em 1505, quando ela reencarnou, ela revolucionou a igreja na Espanha. Uma história para vocês pesquisarem. E aí, quando Agnes, né, a nossa Madre Teresa de Calcutá, foi ordenada freira, ela escolheu um nome: Teresa. Será? Né? Porque é uma trajetória de um mesmo espírito que foi fiel a Jesus, porque ela entendeu a consolação, ela entendeu o ato de consolação de Jesus, que não nos dá descanso, muito pelo contrário, nos impõe o trabalho o tempo inteiro. Então, esse é o nosso papel. E aí, relembrando, né, mais um trecho do que Jesus disse para Maria de Magdala, naquele encontro na casa de Simão, o pescador, ele disse: caminhe agora sob a sua luz, a luz do sol, porque o amor cobre a multidão de pecados. E quando o nosso mundo é melhor porque tivemos uma Maria de Magdala, porque tivemos uma Teresa d'Ávila, uma Maria Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, e todos nós com a nossa missão do tamanho da nossa capacidade. Porque nós também estamos com uma missão, como esses grandes tiveram as suas. Tomar a nossa missão é o nosso desafio de hoje. Né? Que essa semana, que esse mês, né, das bem-aventuranças de Jesus nessa cidade, possa trazer frutos da renovação do vaso escolhido, como na mensagem inicial. Né? A gente precisa cuidar e saber que sim, somos filhos de Deus e temos a luz de Deus para transformar as nossas vidas. O problema é que a gente às vezes quer transformar a vida do outro. A gente tem que ter foco, a gente tem que transformar a nossa. Né? E assim a gente vai também um dia poder entender que o amor, sim, cobre uma multidão de pecados. Para finalizar, antes da bibliografia, eu queria convidar vocês, né, foi uma ideia que eu tive, né, a ler esse livro. É um livro antigo, Consolador. Ele foi escrito em 1940, psicografia de Chico Xavier. Nele, lá no Centro Espírita de Chico, São Leopoldo, Minas Gerais, um grupo de médiuns perguntava a Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico, fazia várias perguntas, e aí um deles disse: poxa, eu tenho tantas dúvidas, às vezes o livro dos Espíritos é tão difícil. E aí Emmanuel disse: olha, eu não vou poder solucionar suas dúvidas, mas faz as perguntas. E essas perguntas dos frequentadores do Centro Espírita de Chico Xavier foram respondidas por Emmanuel e foram catalogadas e viraram esse livro, que foi escrito em 1940. E é impressionante, são perguntas e respostas nos vários setores da vida. E é impressionante de ver a atualidade deles. Então, pensei nessa proposta. Que tal, né, como fruto do fechamento desse mês, que os grupos se reúnam para inserir essa obra como estudo, né, nas suas casas espíritas, porque é muito interessante, o Consolador. Tá? E
finalizando, agora é verdade oficial, vou parar. Eu fui buscar, né, conteúdo do Boa Nova, ótimo. Jesus à luz da psicologia profunda, muito bacana esse livro. O Homem Integral, Primícias do Reino, que também fala da Maria de Magdala, vale a pena. Mas eu queria convidá-los a assistir, porque a gente, quando na casa espírita, vê, é tudo maravilhoso. Chega em casa, vai ver um filme violento, aí dorme e vai para onde? Não vai para bom lugar, não vou nem dizer para onde que vai. Então que assistam lá no Netflix, Madre Teresa de Calcutá, documentário, saiu agora, é lindo. A gente tem que parar para chorar. Chora um pouco, pega uma água para hidratar, volta a assistir. É a melhor técnica para assistir esse documentário. E assistir também a história de Jesus, que é uma temporada. Se chama lá no Netflix Chosen, que quer dizer escolhidos. Que é linda a história de Jesus, contada nessa série. Tem os capítulos, episódios, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto. Vale a pena, porque a gente precisa iluminar os nossos dias. Muito obrigada pela atenção de vocês, que Jesus nos envolva grandemente, grandemente. Muito obrigada.